Eu tive uma conversa longa com meu pai, ele não conseguiu entender. E não podia mesmo, ele não tinha condição de... Se ele entendesse, a vida dele perderia o sentido. E ele achou que eu estava com problema. Quando primeiro ele falou que eu não tinha ambição nenhuma. E eu falei exatamente o contrário, eu tenho uma ambição desmedida. Tão grande que dinheiro, conforto, facilidade, posição social é pouco. Isso não me satisfaz. Eu quero mais. E ele perguntou, afinal, o que você quer da vida? E eu respondi sem pensar. Eu quero tudo que eu puder levar. Eu quero saber para que eu estou aqui, para que serve a vida. Não é possível que a gente nasce para se garantir materialmente. Porra, a gente vai sair. Se o objetivo da vida fosse constituir patrimônio, quem constituísse patrimônio não morria. Mas morre, frequentemente divide a família com patrimônio enorme. Os filhos brigam para disputar, então esse não é o objetivo da vida. Eu queria saber qual era. E aí eu cheguei num ponto que eu falei, eu vou procurar um sentido para a vida. Ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. Porque essa vida que eu vejo programada para mim só me traz angústia. Eu vou entrar em depressão, óbvio, eu vou detestar tudo. Vou cair na vala comum dessa grande maioria que anseia pela sexta-feira de uma forma doente e entra em depressão na segunda-feira. Tenho valores, os valores que eu pretendo eu mesmo ter construído, não tenho valores condicionados. Porque eu não quero vencer na vida, né? Isso é um valor que se busca. Eu tenho meus valores, mas eu procuro fazer com que eles sejam mais humanos, ou menos desumanos. Porque ninguém está livre dos condicionamentos do sistema. Eu também estudei na escola, estudei em escolas militares, fui militar. Eu fui induzido ao machismo nessa sociedade de Deus Pai. Eu fui induzido à competição, eu competi bastante. Desde 10 anos de idade, no colégio militar eu já era corredor. E eu pratiquei muito esporte, competi muito. E fui crescendo assim, eu tinha muito prazer, eu ganhava muito, corria muito. Mas na adolescência eu comecei a ver pessoas que se dedicavam ao esporte com mais seriedade, com mais coração. E essas, quando perdiam, ficavam muito tristes, muito tristes. E eu ganhei algumas competições e vi pessoas nesse estado de tristeza. E eu me sentia culpado, porque para mim não era tão importante assim ter ganhado. Eu preferia não ter causado aquela tristeza. Então eu comecei a questionar a competição. O ápice chegou no Exército. Chegou um ponto que eu falei com o comandante do meu pelotão, um tenente, que eu não queria mais competir. E ele estranhou muito, tá maluco? Que eu já tinha ganhado troféu, medalhas em várias modalidades e tal. Eu era um atleta por excelência. Mas eu não queria mais competir, pela tristeza que eu causei numa competição entre Exército, Marinha e Aeronáutica. Sabe, eu vi tristezas homéricas ali. Eu falei, isso é uma idiotice, eu não quero mais competir. Isso é uma babaquice. Que prazer eu tenho em estar ganhando isso? Em correr mais do que os outros? Sabe, não vale, a tristeza dos derrotados não vale a minha vitória. Então a vitória perdeu importância. Foi um valor que caiu. Eu não quero mais ganhar. E aí, depois que eu saí do Exército, eu estendi isso para a própria vida. Eu não quero mais vencer na vida. Eu não quero ser melhor do que ninguém. E para mim isso foi um alívio. Eu tinha 19 anos. Eu não preciso mais ser melhor do que ninguém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Porque isso angustia muito as pessoas. E as pessoas nem percebem. Elas desejam realmente vencer. E se elas não conseguem vencer, elas se sentem derrotadas. São sentimentos horríveis. A alegria da vitória é uma falsa alegria, porque ela está calcada em cima de tristezas. Então ela não me interessa. E eu ganhei paz. E aí a vida tomou outra importância. Não é uma coisa para você vencer. A razão tenta me convencer, desde que eu sou moleque, na escola, que ela é enquadradora, de que eu tenho que vencer na vida. E o meu sentimento me diz que isso é besteira. Não tenho que vencer na vida, eu tenho que viver. Eu acho que aí você já vê algumas mudanças de valores, né? Já são outros valores. Nos Estados Unidos tem um hospital de doentes terminais. Evidentemente, o cara, quando recebe o decreto do médico, né, você não tem jeito, vai morrer daqui a uns meses, ele tem que ser muito rico para ir para esse hospital. Porque o pobre ele vai para casa e morre em casa. Esse hospital dá todo o suporte, então só pessoas ricas, bem-sucedidas na vida, na sociedade, iam para lá. E umas enfermeiras que tratavam, elas fizeram um livro com as reflexões dessas pessoas que já estavam com a sua morte decretada. E a coincidência é exatamente essa. Essas pessoas se arrependiam de terem sido superficiais, de não terem se dedicado aos afetos. Eu comecei a concluir que o que tem de mais importante na vida são os afetos, são os sentimentos. Não são as conquistas materiais, porque elas vão ficar aqui. E, no entanto, as pessoas, para terem excessos,
Elas abrem mão do afeto, atropelam pessoas, causam prejuízo, disputando. Não, se eu não fizer, ele vai fazer comigo. E por isso que você vê o bem-sucedido tomando antidepressivo. Que bem-sucedido é esse? Que bem-sucedidismo é esse? Que o cara bem-sucedido tem que tomar antidepressivo. Se ele tem que tomar antidepressivo, a vida dele é deprimente, óbvio. E a parada, inclusive, não é tomar antidepressivo, é mudar de vida.